Jair Bolsonaro e João Dória estão disputando aí declarações nos últimos dias através da imprensa. E de algum tempo para cá a gente já vem falando, né, sobre essa briga que não leva a lugar nenhum. Mas preparamos para você aqui uma retrospectiva, né, de toda essa relação que começou lá na eleição de 2018. E nós vamos voltar agora lá para os idos de 2018, eleição para presidente, para governador, quando apareceu o chamado Bolsodória, que tomou conta da campanha política das eleições daquele ano. E um candidato como eu, que sou de centro, e nesse momento apoiando um candidato de centro-direita, que é o Jair Bolsonaro, com toda a convicção, porque ele é contra o PT. Conversei com ele por telefone, ele é uma pessoa de bem, com boas intenções, ele sabe que tem que ser um pacificador do Brasil. E nós aqui em São Paulo, com a nossa eleição, vamos ajudar Bolsonaro a pacificar o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Se bem que o Bolsodória sempre foi mais Dória do que Bolso. Houve até um episódio em que João Dória, candidato, tomou um avião, foi se encontrar com Bolsonaro, também candidato, mas acabou não sendo recebido. Muito bem, a aliança dos dois durou até junho de 2019. Nesse mesmo mês, os dois fizeram aquela cena histórica, uma flexão em evento militar em São Paulo. Logo depois, a briga entre Bolsonaro e Dória começou por conta da possível mudança da Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em comum acordo, o senador, o nosso governador, o prefeito Crivella, o senhor Chase também, eles praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Tem um prefeito e um governador que vão lutar pelo seu estado e pela sua cidade. Não abriremos mão da Fórmula 1 em São Paulo. E em agosto de 2019, Bolsonaro disse que Dória estava mamando nos governos do PT. Ele se referia à compra de aviões com financiamento do BNDES. João Dória, comprou também, Dória? Explica isso aí. Só peixe, amigão do Lula, da Dilma, e depois peça de... Eu vejo o Dória falando de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali, não tem problema nenhum, né? E claro, na hora, João Dória rebateu. Presidente Bolsonaro, essa informação já era pública, nós tínhamos comprado um avião, então não traz nenhuma novidade. Eu tenho posições bem distintas, aliás, todos sabem disso, né? E nunca precisei mamar em teta nenhuma, diga-se de passagem. Neste ano agora, 2020, a polêmica girou em torno da pandemia. E na reunião com os governadores, Bolsonaro e Dória discutiram em público. A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo de tem que ser um mandatário para comandar, para dirigir, para liderar o país e não para dirigir. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade. Não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Na disputa mais recente entre Dória e Bolsonaro, a polêmica da vacina chinesa Coronavac chamou atenção, após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ter autorizado a compra de 46 milhões de doses. Bolsonaro desautorizou seu ministro menos de 24 horas depois. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela.
Nós estamos abertos a conversar, a dialogar e a buscar o entendimento. Volto a repetir aqui, havendo o convite do presidente Jair Bolsonaro, eu estarei presente para ao lado dele defender os brasileiros, esperando que o presidente também faça a mesma sinalização. Se o secretário de Saúde quiser conversar com o Pazuello, sem problema nenhum. Eu não converso com uma pessoa que usou meu nome por ocasião das eleições e poucos meses depois começou a me atacar, visando me desgastar e assim atrapalhar a política brasileira, pensando numa futura eleição. E no último ou no mais recente dos capítulos dessa história, ontem, o presidente Jair Bolsonaro acusou João Dória de aumentar impostos durante a pandemia. Tem um estado que aumentou imposto no Brasil, sabe qual que é, não? Alguém sabe qual estado que aumentou? Qual que é? São Paulo. São Paulo aumentou barbaramente produto da cesta básica. Lamentavelmente. Está comprando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro. Uma barbaridade. Nós sim fizemos o que tinha que fazer, não aumentamos impostos, muito pelo contrário. Agora um estado ou outro, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo agora aumentando impostos. Dória, claro, mais uma vez rebateu. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar seus adversários, poderia fazer algo de útil para o país. Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para os seus interesses políticos e ideológicos. E nós vamos voltar agora. E então nós temos aí uma retrospectiva que foi feita aqui pelo Caio Pucci, pela Giovana Guedes, né? Para quem estava acompanhando com imagem também, lembrou um pouco dessa trajetória que começou na campanha de 2018 e se estende agora até hoje com indas e vindas nesse relacionamento entre o presidente da República e o governador de São Paulo, João Dória. O que a gente espera, né, Cláudio Humberto e Thaís, é um pouco mais de comprometimento dos homens públicos, impessoalidade, que é um dos princípios que devem reger, né, o homem público, e não essa briga, essa intensa troca de farpas, essa disputa, né, que há entre João Dória e Jair Bolsonaro. Isso não vai levar a lugar algum, né? Vocês lembram quando nós tivemos mudanças de ideologia no comando de governos? Nós, no Brasil, temos uma tradição saudável, né, daquele perdedor reconhecer a vitória, né, do seu oponente e fazer uma transição. Foi assim no governo PSDB-PT. Vocês lembram as disputas que nós tínhamos? Nesse caso, a gente já imaginava que por estarem em polos próximos, né, disputarem basicamente o mesmo eleitorado, Bolsonaro e Dória poderiam ter aí algum tipo de relação muito mais próxima. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Os dois brigaram, romperam e agora quem está pagando o pato e sofrendo com essa briga, né, política é o cidadão brasileiro que não tem um governador próximo do presidente da República. Impossível, né, Cláudio, imaginar hoje, né, Thaís, os dois sentarem à mesa para discutir um assunto sério e nós estamos no meio de uma pandemia, como se não bastasse tudo isso. Pois é, o que a gente vê aí como pano de fundo, né, é a eleição de 2022. Isso é que é triste, né? As pessoas esperam dos seus homens públicos mais responsabilidade, né, e menos politicagem. E é o que a gente está vendo nessa confusão toda, nessa relação aí entre o governador e o presidente. A gente compreende que que interessa aos dois essa polarização. Ao Bolsonaro interessa polarizar com o Dória, porque com isso ele elege o Dória como adversário e neutraliza aqueles adversários que de fato o ameaçam, né, segundo as pesquisas de intenção de voto que têm sido feitas até agora. Há outros candidatos que estão muito mais próximos, digamos assim, né, do Bolsonaro nessa intenção de voto que o Dória. O Dória está lá atrás. O Bolsonaro lidera. Tem ali outras candidaturas muito próximas. Então, para o Bolsonaro é interessante escolher o Dória como adversário para 2022, porque é um adversário, teoricamente, muito fraco. E para o Dória interessa também essa polarização, porque, afinal de contas, é a chance que ele tem de crescer, né? De virar o anti-Bolsonaro ou coisas do gênero, né? Ele vai ter uma certa dificuldade de consolidar esse conceito na medida em que ele criou e inventou a história do Bolsodória. Eu tenho a absoluta convicção e até a informação de que essa relação azedou de vez antes mesmo da posse.
foi exatamente aquilo que essa retrospectiva mostrou, aquela viagem mal sucedida do governador eleito, do então governador eleito, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, né, para tentar conversar com o presidente Bolsonaro sem combinar com ele. E já naquela ocasião se aprofundavam as diferenças entre o Dória e o PSL em São Paulo, sobretudo em razão do papel do senador eleito Major Olímpio, um senador campeão de votos, 9 milhões de votos, né? Na época aliado absolutamente próximo do presidente da República e estabelecendo seu distanciamento também em relação ao Dória. Foi ali que começou a azedar as coisas, foi uma humilhação para o governador de São Paulo pegar um avião na capital e ir para o Rio de Janeiro para conversar com o presidente e não ser nem sequer recebido na condição de governador eleito do maior estado, do mais importante, mais poderoso estado da federação. Começou ali e depois foi se estratificando, se consolidando essa condição. A condição interessa aos dois, essa polarização, né? Não devemos levar muito isso a sério, é politicalha, né? A gente assistiu ontem numa coisa mais um lance, né, engraçado. Eu acho até curioso, né? Acho mesmo, tem lances aí de graça, né, nessa polarização entre os dois. Mas ninguém deve esperar paz até 2022. Essa brigalhada vai continuar e vai até descer mais de nível à medida que a eleição se aproximar. Algum dos dois teria que recuar em algum momento, né? Me parece que pelo temperamento do presidente Jair Bolsonaro, é mais difícil que isso parta do presidente. Mas quando os dois se alimentam dessa briga, é difícil que um dos dois recue, né? Como o Cláudio Humberto colocou. Para o presidente Jair Bolsonaro, João Dória é um adversário útil agora. Até porque o adversário que foi colocado pelo bolsonarismo ali durante a campanha de 2018 se desintegrou, não tem mais força política, que é o ex-presidente Lula, o PT, não dá mais para ficar batendo em cachorro morto, como se diz por aí, porque isso não vai trazer holofote, não vai trazer polarização. Eu só me pergunto o seguinte, se os dois em algum momento vão ter ali eu não espero grandeza de políticos em geral, porque eles só pensam naquilo, certo? Na eleição, na reeleição. Então, vamos... Não, isso é bobagem. Mas será que um dos dois, em algum momento, vai colocar na balança o quanto isso também traz ali de fissura na imagem pública? Porque a gente tem o governador do principal estado do país, do mais rico, do que mais gera PIB, se confrontando diariamente no holofote com o presidente da República. É claro que, de alguma forma, isso pode colar na imagem deles. Que é um batendo no outro, os dois são muito ácidos, são ferozes, têm capacidade de expressão, têm eleitorado, ou seja, pode respingar. Enquanto eles ficam se batendo, quem está no entorno passa batido, né? Então você acaba ali focando no seu adversário, pode ficar ruim para você e para o seu adversário, e aqueles outros personagens que gravitam em volta, por enquanto, estão passando ao lado. Bom, se não pensam, né, nas outras questões, Thaís, que pensem na economia, né? Porque faz parte aí do poder que cada um tem de direcionar os recursos, e os dois sabem que o mundo está encolhendo durante a pandemia do coronavírus. Não é diferente. Só a China que não, né, Pedro? A China passa ao largo aí, né, do restante do mundo, mas os reflexos são inevitáveis. Então que pensem nos números, que pensem na arrecadação, que pensem nisso para colocar um ponto final nessa disputa política e que nós possamos ter alguma novidade. Agora eu citei alguns governos aí, preciso fazer uma lembrança importante, né? O governo Dilma apagou tudo e não entregou nada para o governo Temer na transição. É um outro registro que a gente tem aí, mas eu me referi aqui principalmente aos períodos eleitorais, né? Quando um adversário político vencia a eleição, nós até tínhamos uma transição ali saudável, né? Com algum tipo de proximidade entre aquele que estava deixando o cargo e o que estava chegando. E imaginava-se que a relação podia ser melhor ainda, né? Com a proximidade de João Dória com o Jair Bolsonaro, mas não foi isso que se verificou, e nesta semana especificamente, por isso a gente trouxe essa retrospectiva, a coisa se aprofundou e nós estamos tendo praticamente brigas diárias, é um ringue político que não interessa a ninguém.